doenças. Então, patologias relacionadas a algum organismo, tá? E aí, o que que vocês vão observar? A gente vai Professora, estudar o processo de saúde de doença. Oi. só uma dúvida. Toda aula que a gente vê assim, com você que nem a gente tá tendo agora, você vai passar um exercício? Atividade, Vai, sei lá. vai ter as ASW. Isso, tá? ASW? Isso. É só vocês lerem as informações lá na página de vocês, tá bom? Nesse momento, eu vou pedir para que vocês deixem algumas dúvidas ou para o chat relacionado ao assunto, ou se for algo direcionado à disciplina, como funciona, como é que é a divisão das notas, a quantidade de questões, eu peço que vocês entrem em contato com o tutor, tá? Então, durante toda essa web aula, vocês podem falar aqui no chat, tá bom? E aí eu vou conversando com vocês. Caso tenha algum aluno que queira falar, a gente tem a opção também de fazer como reação, né? Tem como levantar a mão, tem como chamar a atenção e a gente vai falando, tá bom? Então, esse processo de saúde e doença, vocês vão observar, né? A gente vai observar nas diversas é, profissões relacionadas à saúde. E aí, doença não é só estar doente, né? Então, a gente tem aí a palavra saúde, sempre relacionada ao quê? Ah, eu estou normal. Algo relacionado à normalidade, tá? E é utilizado, né, em parâmetros o quê? Individuais. Então, o indivíduo, aonde ele está inserido? O que que ele considera doença? Então, a gente vê nesse gráfico aqui ao lado, a gente tem o quê? Deixa eu pegar aqui meu cursor. Então, a gente vai ter esse indivíduo inserido dentro de uma sociedade, uma comunidade, né, a família, a parte física. Então, esse indivíduo ele tem um autocuidado, como é que está o estado nutricional? Ele consegue realizar algumas atividades, né, que são alguns exercícios físicos para manutenção da saúde. Ele possui alguma doença que impeça esse autocuidado, tá? A forma intelectual também. Será que esse indivíduo possui alguma educação, realização ou até carreira profissional? Também a gente tem a saúde emocional, seria o apoio nas crises. Tá? Então, ele consegue, né, vencer algum obstáculo da vida. Tá? Não vai ter esses slides no Blackboard, não, tá certo? Estou só usando eles para auxiliar, Professora, mas tudo isso está embasado no material que vocês têm disponível. Oi? o pessoal da turma não tá conseguindo entrar porque tá pedindo uma senha. Qual seria essa senha? Certo. Vou disponibilizar para vocês. Ok. Deixa eu só abrir aqui. Professora, Olá. professora, boa noite. Aqui é José Luiz, de fisioterapia. Sou Oi. da aluno da Unip, aqui da Paraíba. Professora, acharia melhor que a senhora disponibilizasse o link desta aula. E os demais alunos, eles entravam pelo navegador, que não precisaria de senha, tá entendendo? Pelo Eu vou Zoom. disponibilizar tanto a senha quanto também vou O disponibilizar a link. senha e vou disponibilizar o link, tá certo? Que aí facilita. Então a senha está sendo. Oi, perdão. Acabei fazendo de uma forma direta para um aluno. Deixa eu ver. Deixa eu só modificar aqui. Então a senha é esta. E eu vou disponibilizar o link, tá? Um link de.
convite. Eu não sei o aluno que falou comigo agora recentemente, me perdoe, se identificou. Foi eu, José Luiz. Ô, José, veja se o pessoal da sua turma consegue entrar, tá bom? Deixa eu rapidinho. Tá certo, professora. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. A senha, pronto, consegui aqui. A senha é essa. Pronto, eu vou copiar e mandar aqui, viu, professora? Muito obrigado. Nada. Deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar com vocês nossa aula. Então, como eu estava falando, a gente vai ter esse indivíduo, né, centrado em diversos aspectos, tá? E a gente falou do aspecto social, do aspecto físico, Professor, tá? Oi. desabilitar a tradução que está tampando. Na hora que você fala, ele vai traduzindo para o inglês e vai tampando o slide para a gente. Sim, parte do slide. Eu estou tentando fazer a remoção dessa. Eu acho que é. Vou conseguir agora. Pronto, acho que eu vou conseguir agora. Legenda, uma coisa assim. Tá. Agora eu acho que saiu, né? Isso, agora tá. Obrigada. Obrigada a vocês. A ferramenta é nova e eu estou ainda me adaptando. Então, pessoal, estava falando que eles estão, né, os indivíduos estão inseridos, né, dentro de uma visão social, dentro de uma visão física individual, intelectual, emocional, né, a gente estava até comentando como é que esse indivíduo consegue lidar com um momento de estresse ou uma ansiedade ou novas realizações. Isso pode levar a algumas doenças que a gente fala, né, que seriam psicossomáticas ou até psiquiátricas. Então, a doença não é somente ter uma ferida, ter uma inflamação, ter uma infecção, ou ter, de repente, o desenvolvimento de alguma neoplasia, mas sim o quê? Vários fatores que vão, né, dar essa visão, de uma forma geral, de como o indivíduo vai estar. Então, se ele se considera com saúde ou se considera um indivíduo doente, tá? E a gente também tem a parte espiritual, que seria amor, esperança, caridade, a parte teológica também relacionada, tá? Esses indivíduos também colaborando ou não com a presença da saúde ou com a manifestação de uma doença, tá? Então, doença, ao contrário da saúde, é um estado que falta adaptação do ambiente físico e fixo e social, no qual o indivíduo vai se sentir mal com alguns sintomas. Sintomas, normalmente, deixa eu desligar aqui o áudio de alguém que possa estar com o áudio aberto, por enquanto. Sintomas é justamente o que o paciente relata e que a gente não consegue mensurar. Já sinais são, né, algumas elevações, tá? Ou deslocamento de membro, fraturas. Então, algo palpável que o profissional consegue o quê? Identificar no indivíduo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui relacionado a esse assunto. Tá? Vou pedir agora para as pessoas somente escreverem no chat, tá bom? Para que a gente possa evoluir na nossa web aula, tá bom? Então, algum problema técnico, de repente, né, da parte de senha, link, já foram disponibilizados. Eu acredito que a gente não vai ter nenhum problema técnico a partir de agora. Então, a doença.
quando a gente fala da doença, a gente precisa saber o quê? A etiologia dela. Então, qual seria o estudo da causa? Tá? Como é que se dá a patogênese? Então, como é que seria o desenvolvimento da doença? Qual seria o mecanismo que a doença tem para ter justamente a sua evolução? Então, a gente observa, às vezes, a evolução da doença. Então, o indivíduo que pega determinada doença, por exemplo, algo viral, algo bacteriano, a gente sabe que a gente vai ter um tempo de infecção. E essa infecção, ela pode gerar o óbito do indivíduo, ela pode trazer algumas sequelas, tá, orgânicas, ela tem um processo de cura ou ela é mortal, vamos dizer assim, tá? E aí seja severa, que a gente precisa o quê? Estudar como é que seria as alterações funcionais nos órgãos afetados, que seria a fisiopatologia. O tecido que se instala a doença, como é que ele fica? Ele fica igual ao tecido normal ou ele tem alterações na sua morfologia? Então, a gente faria o estudo o quê? Da anatomia patológica, tá? E aí, pegando justamente essa ideia de doença, a gente sabe que a gente vai ter alguma relação de alteração celular devido a alguma agressão. E a gente vai ter diversos tipos de agressão que leva a uma lesão celular. A gente vai ver que nem toda agressão vai gerar a morte da célula, tá? Mas teremos o quê? Algumas alterações que podem ser transitórias ou alterações que vão permanecer ao longo da vida da célula. Então, agora a gente está olhando somente para a unidade celular. É claro, se a gente fosse levar uma luva numa célula, a gente acabaria o quê? Justamente causando a necrose, tá certo? Essa é a senha mesmo da web aula, tá certo? Não há uma outra senha. Tá bom? As pessoas que não estiverem conseguindo entrar conseguem assistir a gravação, tá certo? Então, de acordo com determinada agressão celular, com alguma alteração, eu vou precisar que a célula se adapte. Então, eu boto essa figura justamente para que vocês olhem, né, bem direitinho e vejam que a gente tem um lagarto aí mimetizando folhas secas numa árvore, tá? Então, a gente vai ter o quê? Adaptações na célula. Se a célula pode ficar, Gustavo, com alguma sequela, sim. A gente vai ver algumas sequelas, mas a gente vai ter algumas perturbações que são transitórias e algumas perturbações no metabolismo celular que vão ficar, né, até que essa célula entre em processo ou de apoptose ou que sofra, né, a necrose. Se adaptar, Isadora, que está perguntando, né? Se adaptar e a hemostasia. Hemostasia é quando ela está numa situação ambiente ideal. Ela pode se adaptar e voltar ao estado de homeostasia? Pode. Tá? Agora, quando a gente tem já algum defeito em proteínas, ausência de enzimas, né, acúmulo de substâncias externas, ela se adapta e continua exercendo sua função. Às vezes, sem ter ali algum dano na sua função geral, e se tiver um dano maior, a gente vai ter indução da morte celular. Aí José está falando, né? Então, essa adaptação celular ainda estou falando, Felipe, já já você vai compreender. Então, o processo de homeostasia é justamente quando tem o estado de normalidade, tá?
Então, vamos aqui colocar as adaptações que essas células possuem, né, que elas podem ser observadas dentro do tecido, e a gente já vai falar de alterações subcelulares, tá bom? Não há nenhuma avaliação após essa aula, não. Tem todo, após, né, esse horário dessa aula, não. Vai estar na sala informando essa data para que vocês possam realizar a ASW, tá? Que são 4 questões relacionadas a essa web aula, tá? Então, as células, elas podem se adaptar a um determinado tipo de agressão. Então, eu posso ter mudança no tamanho das células ou do número das células, tá? Então, esse primeiro tópico, que seria a hipertrofia, o que nós vamos observar? Eu acho que todo mundo aqui já fez ou já viu alguém fazendo o quê? Exercício físico para tentar aumentar a massa muscular, tentar hipertrofiar, tá? E aí essa hipertrofia seria o quê? O aumento, né, de tamanho da célula. Mas, na verdade, acho que todo mundo busca o quê? Uma hiperplasia do tecido para que a gente consiga o quê? Ficar com mais musculatura, tentar emagrecer, né? É uma luta, né, Estela? É uma luta. Então, normalmente a gente tem, devido ao estresse, a gente vai ter o quê? Um aumento do volume da célula. Esse aumento pode ser dado por quê? Acúmulo de gordura, acúmulo de água, acúmulo de substâncias que estão no meio externo, tá? Já a hiperplasia, a gente vai ter um número aumentado de células. Como assim, Patrícia? Como é que a gente faz isso? Devido ao estímulo, vamos supor que eu tenho um estresse de sempre estar repuxando, por exemplo, a musculatura, ou, né, sempre traumatizando aquela área, né, um cotovelo, a parte da sola dos nossos pés, né? E aí a gente vai ter o quê? Um aumento das camadas das células. Então a gente vai ter o quê? Uma hiperplasia. Então eu vou aumentar o número de camadas daquele mesmo tipo celular, eu não altero o tipo. Para que isso? Tá? Porque justamente a hiperplasia, ela vai gerar o quê? Um aumento do número de camadas, tá? Já a atrofia já é um outro processo. É quando a gente diminui, tá, o número de camadas que normalmente é existente, tá? Então, o queloide, me perguntaram sobre queloide, seria um tipo de hiperplasia. A queloide a gente relaciona mais ao processo de cura tecidual, tá? Quando a gente tem um aumento do número de fibras colágenas, quando a gente tenta o quê? Cicatrizar. Então, tem uma produção mais exagerada, tá? E aí, a atrofia às vezes traz, Caio está aqui perguntando, tá? Posso repetir sim, gente. Tá? Caio está perguntando aqui, atrofia deixa mais fino? Pode deixar o tecido mais fino. Um exemplo de atrofia, a gente vê muito na pele dos idosos, né, que não tem, né, uma mobilidade tão grande, a gente começa a ter atrofia muscular, então, tanto que gera, né, às vezes, atrofia dos membros superiores, então mão fecha, há um encurtamento dos músculos, tá bom? Então, atrofia, vou repetir tudo, certo? Então, atrofia, nós temos o quê? Diminuição das camadas celulares de um determinado tecido. Eu falei da atrofia muscular em pacientes que estão acamados, tá? Mas a gente vai ter a destruição? Não, tá? Agora você vai precisar de alguns exercícios para que a gente
retorne o quê? O tônus muscular, tá? Às vezes a pele, pelo processo de envelhecimento, a gente vai tendo aí a diminuição no número de camadas, ela ficando mais friável, tá bom? Mas a gente tem alguns processos de atrofia, né, dentro do nosso organismo, quando a gente não utiliza determinado órgão, ele acaba atrofiando, tá? Em relação à hipertrofia e hiperplasia que pediram para repetir, tá? Hipertrofia é quando eu aumento o volume da célula. Então, o tecido é o mesmo, o número celular é o mesmo, tá? Se eu tenho 10 células naquele tecido, são as mesmas 10 células, mas eu vou ter um aumento de volume desse tecido. Por que dá-se esse aumento? Porque eu vou ter o quê? Uma maior quantidade de água. Tá? Aí, vamos lá, olhar aqui um pouquinho o chat, que eu sei que já deu uma corrida aqui. Tá? Então, hiperplasia, a gente tem normalmente nas áreas de trauma. Tá? Hiperplasia seria um aumento do número de células. Então, se eu tinha 10, eu passo a ter 20, 30. Normalmente, em área de trauma, acontece isso. É a famosa calosidade. Tá? É um exemplo de hiperplasia. Tá? O câncer, a gente não considera o câncer como hiperplasia, tá bom, gente? O câncer, ele vai ser já uma displasia. Opa, novo nome? Sim. Tá? A gente vai falar de metaplasia, depois eu falo um pouquinho de displasia para que vocês possam comparar. Não está dentro desse assunto, mas eu posso abordar, tá bom, Bruna? Vamos ver. Caio estava falando, né? Afirmando que a atrofia seria diminuição e enfraquecimento. Isso, a gente vai ter redução do número de camadas, e aí esse enfraquecimento ele pode ser gerado aí até pelo uso ou não uso, né? Algum trauma no local. Deixa eu ver. Aí, por exemplo, Estela está falando, né, intubação em relação à COVID, aí vai depender do tempo de intubação, né, se era feito algum trabalho, com certeza você tem perda do tônus muscular em pacientes acamados, de uma forma geral, tá? Tudo bem. Ok. Tá? Então, hiperplasia eu já respondi. E o que seria aplasia? Não formação. Aplasia, a gente vai ter justamente uma célula anaplásica, é quando ela perde totalmente a característica original do tecido. A gente nem colocou aqui, porque a gente não colocou o processo de formação do câncer, tá? Então, a princípio, eu estou colocando o quê? Mudança do tamanho ou no número de células? Estou nessa primeira parte aqui, né? Então, aqui, aumenta o volume na hipertrofia, hiperplasia aumenta o número de camadas de células e a atrofia diminui a quantidade de células do tecido. Vamos passar para esse segundo quadro aqui, que eu acho que eu consigo responder depois algumas outras perguntinhas. Então, por exemplo, mudança no tipo ou estrutura das células. Vamos olhar essa nossa imagem aqui. Essa imagem aqui, a gente vai ter um epitélio que era colunar, então essas células mais alongadas, mais cilíndricas, e elas passaram a ter um formato mais semelhante aos tecidos de mucosa ou pele. Ué, por que houve essa alteração no tipo de célula? Que seria a nossa metaplasia. Acontece lá no útero, às vezes a gente tem um caso de metaplasia escamosa, né? Para quem faz o preventivo, vem essa notícia, meu Deus, o meu tecido já está com metaplasia. O que aconteceu? Para se adaptar melhor a alguma agressão, a gente, né, tem às vezes ali dois tecidos, um próximo ao outro. E o que acontece? Há uma substituição, há uma mistura entre as células, né, que eram do tecido original e células que estão mais próximas. Acontece também com o esôfago. Para quem tem muito refluxo, tá? Não dei uma olhadinha no chat, vou dar uma olhadinha daqui a pouquinho.
Mas a metaplasia acontece também no esôfago, quando a pessoa tem muito refluxo. Então, para aguentar, né, o suco gástrico, o que acontece? Há uma mudança nas células ali do esôfago, para que elas sejam capazes de quê? De aguentar, né, a subida do suco gástrico ali, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha no chat, que aí eu vou depois responder. Não digo substituição velha e nova, tá, Gustavo? Não sei se eu vou conseguir compreender aqui sua pergunta, mas seria uma substituição por um tecido que seja mais resistente na área, tá bom? Tá? Pronto. Eu tô deixando até os colegas responderem em relação à entrada e saída da turma. Tá, vou continuar. E aí me perguntaram, e o câncer? Seria uma hiperplasia? Que foi a dúvida, né? Então, o processo, né, de neoplasia, a gente vai ter um grau de displasia. O que é isso, Patrícia? Olha, aqui a metaplasia, eu estou vendo que tem uma célula normal aqui e uma célula normal aqui, mas elas ainda têm as características delas. A metaplasia está invadindo essa parte aqui do tecido que seria mais colunar, mais altinho, né? Vamos dizer assim. Por que está invadindo? Para tentar proteger, mas essa célula está normal e esta célula está normal. O processo de displasia, eu já tenho alterações que vão levar o quê? Alterações funcionais, alterações de divisão celular, eu já vou ter um aumento de divisão, então essa célula está perdendo o controle. E às vezes um número alto de displasia, eu já tenho um descontrole de fatores que vão gerenciar a divisão celular e em relação à função também, tanto que eu tenho invasão no caso de tumor, né, de câncer, eu consigo ter invasão, e aí seria o caso de uma displasia, para a formação de uma neoplasia maligna. Tá? Estou falando aqui mais ou menos essa sequência. E a aplasia justamente seria quando essa célula perde toda a característica do tecido. Como assim? Olha, ela era para ser o quê? Cilíndrica, colunar, mas ela acaba sendo mais fusiforme, mais achatada, porque ela perde a referência da família dela, de quem deu origem a ela. Isso acontece em casos de câncer. Bom? Seguindo, qualquer dúvida sobre a aula, vocês podem perguntar. E aí chegou um pouco a questão que Felipe tinha perguntado, né? Poxa, não estou entendendo dessa forma de adaptação celular, se adaptar. Então, normalmente a célula, quando ela está normal, né, está num ambiente saudável, ela vai estar o quê? Em homeostase. Vai estar executando as funções dela dentro do organismo, dentro da demanda que tem ali no tecido, ok. Eu posso ter aumento do estresse, né, ou demanda aumentada? Posso. Eu posso ter uma situação que eu precise ter aí um aumento de hormônios ou de produção de proteínas. E isso leva o quê? A um estresse celular. Vocês vão ver também, por exemplo, quando a gente tem falta de oxigênio, quando a gente tem isquemia, que não consigo chegar ao quê? Nutrientes, oxigênio, não consigo fazer as trocas. Então, essa célula vai começar a passar por um estresse e se adaptar. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Certo, Felipe? Eu já volto a falar disso. Então, eu me adapto. Tá? Então, a célula adapta. Se por acaso essa adaptação não for suficiente para administrar o estresse e a demanda, né, que seria a função exagerada, como se eu estivesse trabalhando muito, né? A célula estivesse trabalhando demais e não desse conta. Aí eu acabo gerando uma lesão celular.
tá? Eu também posso ter estímulos que são muito nocivos, tá? Então, estímulos nocivos. E que eu possa evoluir logo com uma lesão celular? Posso. Tá? Aqui. Essa lesão celular, ela é dividida em duas, tá? Eu tenho alterações que vão ser subcelulares. Então, eu vou ter alterações no meu citoplasma da célula, que vai gerar uma lesão aí, de repente, que eu consiga reverter e ela voltar para a homeostase. Ou eu posso ter uma lesão que ela seja irreversível e que eu acabe tendo que a morte celular programada, né? Ou a necrose, dependendo desse estímulo. Normalmente, estímulos nocivos acabam levando a um caso de necrose. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Tá? Qual o estímulo? A gente já vai falar, tá bom, Natália? Já já a gente vai falar dos estímulos que levam a esse tipo de alterações ou adaptação, tá? E aí, vamos lá. A dúvida de Felipe era: metaplasia é um tipo de adaptação tecidual? Sim, tá? Por quê? Porque eu vou ter um tecido, esse meu tecido era para ser uma célula alongada, uma célula cilíndrica, que foi aquele caso. Só que o tecido próximo é um tecido escamoso, ele resiste mais às agressões que estão, né, ocorrendo naquele local do que o tecido original. Então, eu acabo tendo um crescimento da camada do tecido que é próximo, ele não se transforma em algo que seja de outro tecido, não. Ele pega justamente os tecidos que estão próximos e acaba proliferando um tecido que seja mais resistente àquela agressão. E aí foi o exemplo que eu dei do esôfago, que acaba tendo uma metaplasia, então troca o tipo celular, tá, por um que seja mais resistente àquela agressão. Tá? Deixa eu ver no chat. Esse estresse, já vou falar do estresse, até falei, ausência de oxigênio, isquemia, né, diminuindo a demanda nutricional e de oxigênio, tá? A apoptose está mais para o finalzinho dessa aula, já já vou chegar lá, em apoptose e necrose, tá certo? Já já chego nesses tópicos. Tá? Deixa eu passar aqui meu slide. E aí vocês falaram o que leva, né, a alteração, né? E que alterações são essas subcelulares, né, que a gente está conversando tanto aqui, tá? Esses acúmulos intracelulares ou alterações subcelulares, tá? Então, essas alterações subcelulares são alterações que ocorrem na célula de uma forma ainda individualizada. Eu posso ter o quê? Eu não tenho aquele caso de hipertrofia, onde eu aumento o volume da célula. O que aconteceu? Então, eu fui na academia, estou tentando aumentar né, um novo volume muscular. Então, eu estou gerando uma carga maior na musculatura, e essa musculatura está o quê? Tentando, né, absorver mais o quê? Água, normalmente. Tá? Quando eu deixo de ir na academia, o que acontece? Murcha tudo, não é assim? E aí, tem gente que tem facilidade de ganhar musculatura, tem gente que tem uma dificuldade danada, né? Então, eu tenho que levar a um estímulo constante para que eu tenha a formação de nova célula muscular e assim eu consiga ter o quê? Consiga ter maior facilidade de ganhar, por exemplo, musculatura. E isso aí se dá com o tempo. Não é com 2 meses de academia, né? Tá? Já vou falar lesão reversível e irreversível, não vou deixar para trás, não. Tá? Tá bom, Natália?
Tudo isso vai ser visto. Então, assim, a gente pode ter o acúmulo de substâncias. Então, por exemplo, água, levando aí à hipertrofia. Lipídios. A gente acontece muito o quê? No fígado, onde a gente tem a esteatose hepática. Então, a gente tem o quê? Acúmulo de gordura. A gente vai até mostrar uma fotinho de uma célula com acúmulo de lipídios. A gente pode ter um acúmulo de proteínas. Como assim, Patrícia? Proteínas que são defeituosas. Então, eu tive uma lesão, de repente um estímulo nocivo, uma exposição muito frequente e elevada do raio solar. Então, eu começo a ter alteração na minha pele e pode levar ao quê? De repente, acúmulo de proteínas no interior do citoplasma dessas células. Tá? E daqui eu estou pensando só o quê? Só unidade celular. Eu posso ter o quê? Acúmulo de uma substância anormal. Então, é uma substância o quê? Um mineral, um agente infeccioso, e aí leia-se, vírus, bactéria, fungo, protozoário. Posso ter o acúmulo de alguma substância, que aí o organismo vai fazer o seguinte, ele vai fagocitar, ele vai comer, Então, a célula vai conseguir o quê? Ingerir. Mas ela não consegue fazer a digestão, porque é um tipo de material tão diferente do corpo que ela não tem mecanismo para digestão. Então, ela não tem enzima para destruir. Então, o que ela faz? Ela guarda. Tá? Ela deixa lá guardadinho, empacotado num vácuo. E aí, isso seria uma substância anormal exógena. A gente tem, e aí eu vou puxar um pouquinho para a minha área, a gente tem essas restaurações que são mais escuras, As restaurações que são mais escuras, às vezes, quando elas vão ser tiradas, pode ser que algum fragmento entre na gengiva, tá? E aí, a gente fala até tatuagem por amálgama, tá? Vocês podem até pesquisar no Google que vocês vão ver, tatuagem por amálgama. E o que acontece com as células que estão ali perto daquele tecido que recebeu uma fagulhazinha, um pedacinho micro do amálgama? Elas vão tentar fagocitar, mas não vão conseguir digerir. Então, normalmente, quando a gente faz ali a biópsia desse tecido, o que a gente encontra? Fragmentos do amálgama, justamente ali dentro das células, para vocês verem o que seria uma substância que é o quê? Exógena. Então, pode ser um mineral, pode ser uma outra substância ou produtos de agentes infecciosos. E o que seria uma substância normal endógena? Mas já não é do mesmo corpo? Como é que seria normal? E aí são aquelas proteínas com defeito, são aquelas substâncias que estão com defeito, Então, tem um produto de uma síntese anormal ou do metabolismo, que acaba sendo acumulado dentro ali da célula. Ou, por exemplo, como eu falei, do pigmento, por essa restauração mais escurinha, não é sempre que acontece não, tá, gente? Fiquem tranquilos, pode manipular esse tipo de material na boca, fiquem tranquilos, mas em alguns casos pode surgir essa lesão um pouco mais pigmentada, também não causa câncer, nada. A gente só observa que houve um acúmulo ali daquela restauração, tá? Do dentinho. E aí vem essas imagens aqui que eu falei para vocês que eu ia mostrar. Então, aqui é o metabolismo normal, tá? Então, normal, perdão. Então, eu tenho uma célula normal, onde eu tenho aqui, algumas bolinhas mais amarelas, outras mais claras. Seria o acúmulo de lipídio ou acúmulo de água. O que acontece se eu tenho um metabolismo que é anormal? Lá no nosso fígado acaba acontecendo o quê? A esteatose hepática, onde eu tenho o quê? Um acúmulo de lipídios dentro da célula, levando o meu tecido o quê? A ficar gorduroso. Tá? E aí, o que essa gordura provoca? Inflamação e processo de cicatrização. Então, eu começo a ter o processo de não reparo
daquela área, e acontece o quê? Eu vou tendo, né, ali áreas de cicatriz e reduz a área de função daquele órgão. E número 2, é um defeito no dobramento e no transporte de uma proteína. Então, eu tenho aqui, olha, uma mutação de uma proteína. Eu vou ter aqui a produção dela, então vou para o retículo endoplasmático, vou para o complexo de Golgi, empacoto para poder ela exercer. Só que como eu tenho um defeito no dobramento ou no transporte, eu tenho um acúmulo dessa proteína no citoplasma. Então, o que vai acontecer com ela? Vai ficar maior, perdão. Tá? Aqui em 3, eu tenho um substrato complexo, eu tenho aqui alguma coisa que a célula pode ter fagocitado, ou até componentes da própria célula. Tenho ausência de uma enzima, e essa ausência da enzima vai acontecer o quê? Eu teria produtos que seriam solúveis, mas se eu não tenho a enzima, acaba acumulando esse substrato complexo, sem que eu consiga o quê? Digerir. Tá? Então, aqui, ó, a doença do depósito lisossômico é o acúmulo de lisossomos formados, onde eu não tenho uma enzima para destruir essa substância. E aí, consequentemente, eu não consigo aproveitar essa substância para a célula, ou, de repente, fazer também aí uma demonstração para as células ali do tecido, o que foi fagocitado. Então, eu atraso esse tipo de comunicação. E aqui em 4, seria a ingestão de materiais que não conseguem ser digeridos. Então, normalmente, a gente vai ter algumas partículas que são ingeridas pela célula, e se eu não tenho como digerir, ela vai ficar acumulado dentro da célula. É uma forma de proteção do organismo. Então, já que eu não consigo destruir, eu acumulo. Tá? E aí tem um acúmulo aqui, por exemplo, de materiais que são exógenos. E aí, então, a gente falou de homeostase, falou, né, da lesão, da adaptação, dessas alterações subcelulares. Já já vou falar dessa lesão celular que pode ser reversível e irreversível, levando aqui à morte, tá bom? E também vou falar dos estímulos, eu não esqueci da perguntinha de vocês. Deixa eu ver no chat. Cá é uma forma, vamos dizer assim, já que eu não tenho como destruir, eu acumulo. E assim, o problema aí seria se fosse um micro-organismo, tá? E aí o que acontece? Ele vai tentar tirar do meio essa substância. Já que ele não consegue resolver, é melhor do que ter a substância exógena desconhecida espalhada. É uma forma de defesa. Não é a melhor, tá? Mas é uma forma de defesa. Certo? Então vamos falar de lesão celular. Eu falei que tem 2 tipos. Uma reversível, tá? Para quem tiver aula posterior, pode sair dessa aula, ir para a aula de origem e vai ficar gravado, tá certo? Então, vocês conseguem acessar posteriormente. Então, lesão celular reversível. Eu vou ter lesões que vão ser leves, posso ter alguma alteração na forma da célula, então morfológica, e posso também ter alterações o quê? Funcionais. Mas se eu tirar o estresse, que a gente ainda vai falar sobre isso, se eu tirar ali o mecanismo que está levando a essa lesão, eu consigo depois voltar à homeostase, tá certo? Já na lesão celular irreversível, eu tenho persistência do dano, tá? Eu não consigo alterar. Vou ter dano, às vezes, à membrana celular. Então, o que reveste a membrana? Opa,
né, minha dupla camada de fosfolipídios, né, com proteínas inseridas. Se eu tenho lesão nessa membrana, com certeza essa lesão vai levar o quê? A morte da célula. Ou ela vai ter o rompimento da membrana, tá? Ou eu vou ter o quê? Alterações que eu preciso fazer com que essa célula seja induzida à morte. A gente já vai falar desses processos. Então, a gente também pode ter na lesão celular irreversível privação de fatores de crescimento, alteração de proteínas, lesão no DNA, tudo isso levando o quê? Normalmente a célula, quando tem um dano, tá, gente? Ela é checada para ver se esse dano ele pode ser reparado. Até dano no DNA, ele pode ser reparado. Quando há um dano que é muito extremo, eu não tenho mecanismos de manutenção da vida celular. Então, eu preciso induzir a morte dessa célula para que ela não vire, por exemplo, uma célula de uma neoplasia benigna ou maligna. E como é que surge, né, neoplasias? É quando ela consegue fugir dessa checagem, tá? Então, privação de fatores de crescimento pode levar a uma lesão celular irreversível, alteração de proteínas de uma forma mais drástica, tá? E que seja identificado, e alteração no DNA. Então, vamos ver. Boa noite, pessoal. Lesão irreversível, aí vamos lá. Lesão irreversível, eu posso ter a necrose ou posso ter a apoptose. Tá bom, José? Eu posso ter as duas. Vai depender se na lesão irreversível o organismo ele consegue identificar e induzir a morte, ou se ali o processo infeccioso, que normalmente é um processo infeccioso que acaba acontecendo, e aí eu tenho ali uma destruição da célula sem ter essa programação. Tá? Peraí, professora, eu não entendi direito essa parte, essa questão da programação. A senhora falou que tem a necrose, né, que é a morte por injúria, e a outra parte é qual mesmo? E cortou, a gente vai ter a apoptose, mas a gente vai ter slide que vai mostrar mais à frente. Eu tô ligado, mas também pode ser irreversível na apoptose? Sim, porque normalmente a gente já tem uma lesão, ela não consegue ser reparada, aí vai ser induzida a morte. Quando ela não consegue ser é o suicídio renovada, celular. É a necrose. Isso. Quando ela não consegue se renovar, é a necrose. Não, a gente vai falar um pouquinho de necrose e apoptose, e depois qualquer coisa você me pergunta novamente, pode ser? Para que de repente isso fique mais firme, tá? Mais pro finalzinho aqui dessa aula, tá? Aí quando chegar lá o slide, a gente tenta sanar essa sua dúvida. Ok. Tá? Então, na lesão celular irreversível, não importa qual dos dois processos, a gente vai ter a morte da célula. Tá? E a gente vai falar dos processos mais à frente. E vocês falaram assim, mas esse estresse, ele vem da onde, né? Essa demanda aumentada, esse estímulo nocivo, né? Foi uma das perguntas que fizeram no chat. Vem da onde? Então, para levar uma alteração da célula a nível de causar morte celular, qual seria esse tipo de estímulo? É claro que isso tudo vai depender da dosagem, né? Então, se eu tiver, por exemplo, privação temporária de oxigênio, que é a nossa hipóxia, se for algo transitório, eu consigo passar por alterações na célula, eu consigo, às vezes, ter aquele processo de atrofia, diminuição do volume, tá? Eu tenho diminuição de volume celular, ok, mas eu consigo depois restabelecer. Então, eu não tenho a lesão indo para uma forma irreversível que vai levar à morte da célula. Eu tenho privação temporária de oxigênio e de nutrientes e eu consigo ainda não manter, isso vai depender o que da quantidade. Agora, por exemplo, uma isquemia que acontece no infarto. Por que morre o tecido cardíaco no infarto? Porque eu vou ter o quê? Obstrução das veias e vasos da região, tá? E aí eu não consigo mais que passe nutriente, eu não consigo retirar os nutrientes daquela região. Nutrientes não.
produtos metabólicos da região e acabam causando o quê? A morte do tecido. E aí, por falta de oxigênio, por falta de nutrientes, tá? Então, essa privação de oxigênio, que seria a hipóxia, seria por perda de suprimento sanguíneo, tá? Ou deficiência também de oxigênio, e essa redução da capacidade do sangue, às vezes, de transportar o oxigênio para todas as áreas, tá? Além disso, o que leva à lesão celular? Agentes químicos. E aí a gente pode pensar em agentes químicos da medicação, das drogas lícitas e ilícitas, mas como também água. Água demais, eu não consigo reter, entrou tanta água na célula, minha membrana vai fazer o quê? Estourar. Então, a própria água, que é algo tão vital para a nossa célula, se demais, acaba levando à lesão. Tá? Agentes infecciosos, a gente já tinha até falado. Quais são os agentes infecciosos? Então, vírus, bactérias, fungos, protozoários, também são agentes que podem levar à lesão celular. Tá? Fatores genéticos, como alteração do DNA. Então, a gente tem alterações grosseiras, são alterações que o organismo ele não consegue reparar, são mutações que são muito grosseiras. Então, perde pedaço do DNA, por exemplo, tá? Defeitos em proteínas, que podem levar a diferentes tipos de estresse. Desequilíbrios nutricionais, eu estava falando até junto com aquele primeiro tópico do oxigênio. A gente pode ter, por exemplo, casos de obesidade, ter processos inflamatórios maiores de quem seria dentro do IMC normal, né? Então, ali dentro da saúde em relação a aumento de peso. E quem tem as doenças como bulimia, como tem anorexia, então vai ter o quê? Deficiência vitamínica, vai levar ao estresse celular, tá? Porque falta nutriente circulante, tá? A gente pode ter excesso de alguns itens na nutrição, mas não todos, tá? Deixa eu ver a dúvida que pode ter surgido aqui no chat. Depois assiste, tá? Fala para sua turma também assistir. Tudo de bom. Agentes físicos, e aí a gente vê agentes físicos, trauma, radiação, temperatura, choque elétrico, alterações bruscas na pressão atmosférica, podem levar a um tipo de estresse, dependendo, né, um trauma. Normalmente a gente pode ter até morte daquele tecido onde houve o trauma. Então, por exemplo, temperatura, queimadura, a gente vai ter ali a morte de várias células ali na camada superficial, às vezes profunda da pele. Então, para isso, né, tem um determinado tipo de conduta terapêutica para que consiga fazer a cura tecidual, por exemplo, desse tipo de queimadura. E o processo de envelhecimento através das espécies reativas de oxigênio que são lançadas no nosso corpo e são acumuladas, tá? A gente também tem um aumento de estresse. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Obrigada. Tá? Para quem tiver que sair para dar outra aula, pode sair, vai ficar gravado, tá bom, gente? Só assistir depois. Então, quais são os mecanismos bioquímicos, tá? E sítios de lesão celular? Normalmente a gente vai ter um estímulo, que pode ser qualquer um desses. Então, esse estímulo pode levar ao quê? A alteração aí, a diminuição de ATP. Deixa eu só colocar aqui. Então, diminuição do estoque de energia, que, consequentemente, né, a gente vai ter diminuição de ATP, que pode levar ao processo de necrose celular, tá? Então, posso ter diminuição do estoque de energia,
Se eu não tenho oxigênio, eu não consigo produzir o quê? Lá na mitocôndria, tá? A gente está vendo a mitocôndria aí, a gente não consegue produzir tanto ATP, tá? Com a privação de oxigênio, podendo levar aí à morte celular. Se eu não tenho ali a renovação dos lipídios, se eu tenho lesão lipídios, lembrando, a gente tem o quê? Na membrana, dupla camada de fosfolipídios. Então, se eu tenho lesão em lipídio, em proteína, em DNA, eu vou ter o quê? Morte celular também associada. Aumento também das espécies reativas de oxigênio. Aí lembra do envelhecimento, que eu tenho essa alteração. Então, tendo essa alteração das espécies reativas de oxigênio, eu posso também induzir a morte celular, tá? Lesão de membrana, falei para vocês, né? Lesão dos lipídios, levando ao dano na membrana plasmática de uma tal forma que ela não consiga reparar. E aí eu tenho perda dos componentes celulares, porque vai estourar a célula, né? E aí, configurando a necrose. Ainda vou explicar para vocês o processo de necrose e apoptose, tá? Lisossomo é quando eu tenho aqui uma vesícula com enzima. Então, se eu tenho derramamento do lisossomo, eu tenho o quê? Digestão das minhas organelas e componentes ali celulares que vai levar ao processo de necrose, tá? Posso ter também lesão no citoesqueleto da célula, tá? Deixa eu só passar aqui um pouquinho, que tem algumas. E aí eu posso ter lesão do citoesqueleto por produtos de degradação dos lipídios, levando a uma lesão na membrana. Ou posso ter lesão do DNA, acúmulo de proteínas mal dobradas, que vão levar ao que é a morte celular programada, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Já já a gente vai finalizar, tá? Até 7h30. Tá bom? Isso. E aí eu coloco, né, essa charge justamente para vocês terem uma noção de um dos processos de morte celular. Então aqui, né, uma célula está falando para outra ali que está tristonha, que ela desonrou o organismo, né? E aí ela vai fazer o quê? Suicídio, né? Que até falaram aqui no chat. Então ela vai ser induzida à morte e vai criar o quê? Pedaços. Ela não explodiu, ela criou pedaços, vesículas do seu conteúdo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Já responderam isso ao longo do bate-papo, tá certo? Qualquer dúvida sobre esse assunto de falta das questões, peço para que vocês perguntem ao tutor da disciplina, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então, a morte celular, vocês vão ver que agora o tema da nossa aula ficou um pouco mais escuro, né? Só para a gente tentar incluir uma temática. Então, a morte celular, normalmente as células vão estar expostas àquele tipo de lesão, de estresse, demanda elevada, que a célula não suporte. Então, vão estar expostas a uma perturbação dessa homeostase, que passa do ponto que ainda possa ser reversível, levando a danos que vão levar à morte, vão gerar aí a morte da célula. Mas, Patrícia, eu tenho morte que é fisiológica aí, ó, apoptose fisiológica. Tenho. Vocês vão ver aqui uma imagem de apoptose fisiológica. Por exemplo, na formação dos nossos dedos. Quando na barriga da nossa mãe, a gente estava o quê? Com os dedos todos unidos. E depois a membrana entre os dedos, ela acaba o quê? Sofrendo apoptose para que a gente consiga ter nossos dedos individualizados. Mas, como a gente está falando em doença, né?
Então, a gente vai ter uma apoptose que vai ser patológica. Eu vou explicar essas três direitinho para vocês, tá? Fiquem tranquilos. E o processo de necrose, que vai levar o quê? A morte da célula, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Pronto. Então, vamos conceituar aqui, que eu acho que a dúvida que vocês mais estavam me perguntando no chat, né, que eu não respondi ainda, era qual a diferença de apoptose para necrose? Além desse slide, eu tenho outros que a gente vai diferenciar os dois processos. Na apoptose, que é a morte programada, tá? Eu vou ter duas vias. Eu posso ter ali como aquela charge, que eu tinha células externas que induzem a morte daquela célula que está alterada, tá? Ou eu posso mesmo ter o reconhecimento da célula, que ela está com uma lesão irreversível e ela mesmo programa a morte, tá? Então, eu tenho essa via de morte celular programada, controlada dentro da célula, através de ativação de enzimas que vão o quê? Degradar tanto o DNA quanto também todos os componentes. Então, o que eu vou fazer? Na apoptose, é interessante, por quê? Porque eu não espalho o conteúdo da célula. Eu vou ter o quê? Um empacotamento mesmo. Vou fazer o quê? Várias vesículas para que eu tenha o quê? A destruição dessa célula e possibilite as células que são fagocitárias a comer todos esses pedaços, né? Fagocitar todos esses pedacinhos de célula, sem precisar chamar o quê? A inflamação. Porque eu não tenho destruição das células, eu só vou ter a destruição daquela célula, somente. Então, eu posso ter, nesse caso, causa fisiológica ou patológica, como a gente viu na figura anterior, e a gente vai observar que a membrana celular permanece intacta. Então, eu faço pacotes com essa membrana que conseguem ser fagocitados por alguns macrófagos, algumas células que são fagocíticas. E aí eu não chamo a inflamação. Então, a célula vai ser eliminada rapidamente e não dá tempo, né, do seu conteúdo extravasar. Então, é um cuidado para essas células que estão sendo induzidas à morte ou que entram em processo de necrose mesmo por via intrínseca, tá? Delas morrerem sem espalhar o conteúdo. Lembrando que conteúdo da célula também tem enzima. Eu acabo destruindo as células em volta. E aí, vamos para o processo de necrose? Deixa eu dar uma olhadinha no chat. A célula tem uma média de vida? Sim. Vai depender, José, de qual tecido. Por exemplo, célula da pele tem uma taxa de renovação muito mais elevada do que, por exemplo, a célula óssea, que em torno de 10 anos a gente tem a renovação de todo o esqueleto. Agora, imagina se a gente demorasse 10 anos para renovar nosso tecido, a nossa pele, né? A gente estaria já com exposição de tecido conjuntivo, né? E já teria destruição, seria incompatível com a vida. Aí vai depender do tipo celular, tá bom? Giovana tá perguntando, deixa eu ver, célula... aí ela perguntou, né, de uma forma direta, foi sobre o câncer. E a célula do câncer? Por que ela não entra em apoptose? Por que não consegue destruir? Porque ela tem mecanismos para fugir desses sentinelas que são as outras células que podem ver, e ela perde esse senso crítico, vamos dizer assim, né? Vamos botar entre aspas. Ela perde essa checagem dela. Então, ela não consegue identificar que tem erro dentro da célula e ela não mostra, tá, alterações para as células subsequentes. E, além disso, a gente tem o quê? A gente ainda tem uma divisão celular bem aumentada. Cicatrização e regeneração vai ser na próxima aula. A gente vai ter junto com inflamação aguda e crônica, tá? Vamos para a necrose.
Na necrose, a gente vai ter alterações na morfologia da célula, na forma da célula. Então, normalmente, a gente vai ter dano na membrana e aí ela vai explodir, tá? Então, acontece após a morte celular de um tecido vivo, nessas alterações morfológicas, devido à ação progressiva, por exemplo, de enzimas nas células que sofreram uma lesão letal. Então, o que acontece com essa célula na necrose? Eu arrebento a célula. Então, cai ali no meio do tecido o quê? Enzimas, as organelas, tudo de uma forma espalhada. E eu acabo levando a destruição, né, de outras células e até da minha matriz extracelular. Então, eu acabo fazendo uma grande lambança, vamos dizer assim, uma sujeira, né? E aí gera um processo inflamatório relacionado à necrose, tá? Normalmente é por causa patológica, quase sempre aí exógena, então por meio, né, externo, e células necróticas elas não mantêm a sua integridade, então não conseguem empacotar. Então eu tenho ali a dispersão de todo o conteúdo da célula no meio externo, levando à lesão de células sadias que estão ali próximas. E aí, com certeza, eu vou ter que chamar o tecido inflamatório e vou gerar uma inflamação ali até que eu consiga solucionar. Aí eu falo muito da necrose, eu falo, todo mundo já teve uma unha encravada ou viu alguém com unha encravada, né? O que acontece? Eu tenho um crescimento de um tecido que acaba furando, infeccionando, e eu só consigo ter a solução da necrose quando eu tiro, né, ali o agente causal. Então, normalmente, se eu deixar a unha que está ali perfurando o tecido, vai acontecer o quê? Pus, edema, inchaço, a gente até fala muito na próxima web aula. Mas a necrose que a gente observa nesse tecido, por mais que seja pequena, a gente observa pela formação de pus, a gente vê que há uma inflamação, algo bem maior do que, por exemplo, uma apoptose. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Isso. Então, a apoptose é o processo de morte celular programada. Tá? Então, as células vão sofrer estímulos patológicos ou fisiológicos e ela vai se programar o quê? Para ter, por exemplo, a formação dos nossos dedinhos, né, no processo, né, de evolução como feto. E aí ela vai se programar para morrer dentro do limite. Não são todas as células que vão morrer, né? São as que são entre os dedinhos. Tá? E aí, com essa morte, não vai propagar uma mutação, por exemplo, gênica que pode ocorrer, uma mutação que ocorreu na célula, porque eu posso ter apoptose fisiológica, que é o que a gente mostra nessas imagens, que eu posso ter apoptose patológica. Então, se eu identifico que aquela célula teve uma alteração no DNA, eu já elimino ela para que a gente não tenha ali o aumento. Tá? Volto sim. Quando causa esse processo inflamatório, quais sinais a célula vai apresentar no corpo? Na verdade, a gente normalmente, na inflamação, a gente tem os sinais cardinais. A gente vai falar isso na próxima web aula, que é justamente edema, calor, rubor, perda de função, tá? E aí, na verdade, a gente não vai ter a célulazinha só ali sendo afetada, mas sim o tecido em torno, tá? Normalmente, se a célula está infectada, ela acaba tendo um processo de necrose, tá? Se a célula foi atingida por uma célula, né, que sofreu necrose, vai depender dessa ação das enzimas. Se ela pode provocar a morte de outras células no local, ou se ela consegue ainda resistir a esse estresse, tá certo? André está falando aqui uma metáfora interessante, que a apoptose é quando a gente ensaca o nosso lixo e coloca no lugar que o lixeiro leva. Adorei essa. Enquanto a necrose é quando se jogasse o lixo pela janela ou espalhasse o lixo no chão. Isso mesmo. Adorei, André.
É algo que eu vou usar nas aulas para tentar comparar, porque as pessoas realmente têm dificuldade, às vezes, de enxergar esse processo quando a gente fala de uma forma mais polida, né? Mas adorei em relação ao lixo e é algo que a gente consegue relacionar. Bem legal. Aqui é até uma imagem do material teórico de vocês, que é sobre a apoptose. A gente vai observar que no início da apoptose a célula estava aqui normal, mas já com algumas alterações. Ela vai se modificar, ela vai começar a ter projeções, tá? Essas projeções, elas já vão englobando algumas organelas, a gente já vai ter aqui modificação do DNA, então a gente tem a condensação do DNA para que possa empacotar, então fragmentar. E aí esses pacotes que eu chamo, né, que são os corpos apoptóticos, são essas vesículas cheias de conteúdo da célula que vão ser o quê? Englobadas por uma célula fagocítica, olha. Então eu precisei chamar outras células inflamatórias aqui? Não. Normalmente essa célula que faz a fagocitose, ela já está no tecido. E ela consegue, né, aqui englobar, né, ou algumas células conseguem englobar todo o conteúdo da célula que morreu e não precisa suscitar, né, chamar o processo inflamatório. Né? Que top, adorei. E aí, o que poderia induzir a apoptose fisiológica? Tá? Uma indução hormonal poderia levar a uma apoptose fisiológica. A deleção de células. Por exemplo, se eu tenho uma área, eu estou com uma área com muito trauma. Vamos supor, cotovelo, estou apoiando muito, então está fazendo um calo no cotovelo. Vamos supor que eu hidrate a pele, tente evitar o trauma, tá? E aí pare de ter ali o estímulo. O que vai acontecer? Eu não estava ali com um processo de hiperplasia, então aumento da camada de células. A necessidade de eu manter, né, em vez de 10 camadas, ter 20 camadas? Não. Aí meu organismo ele vai produzir a apoptose para reduzir o número de camadas, para que eu fique exatamente com o número de camadas que é relacionado à área, por exemplo, tá? Então, só para vocês identificarem que se eu tive uma hiperplasia e ela foi temporária, eu consigo diminuir o número de células? Às vezes consigo. Tá? Às vezes eu não consigo reduzir tudo, mas acaba ocorrendo ali um processo de apoptose fisiológica e diminui. Então, acaba tendo a morte de células também, às vezes, imunológicas. Vamos supor, nossa unha encravada. Então, eu tirei ali a unha que estava encravada, né? Fiz a cantoplastia, enfim. O que acontece logo nos dias subsequentes? Aquele edema, aquele vermelhidão, aquela dor some, né? E eu começo a ter o tecido voltando ao normal, cicatrizando. Então, o que acontece com aquelas células inflamatórias que estão lá no local? Elas normalmente são induzidas à morte. Porque eu não preciso de tanta célula circulante assim. O que precisar manter como memória, ok. Mas e o excesso? É levada à apoptose. Então, aqui seria uma apoptose, né, fisiológica. E agora a patológica? Morte celular em tumores. Então, por exemplo, tumor, como eu falei para vocês, eu tenho um crescimento muito rápido. Então, eu começo a ter privação de oxigênio, privação de nutrientes, e eu tenho a morte, às vezes programada, porque eu tenho o quê? A diminuição ali do suprimento. A morte celular induzida, por exemplo, por células T citotóxicas. Então, eu vou ter uma célula que chega perto da célula-alvo e dá um estímulo externo, que é a via extrínseca. A gente vai mostrar uma fotinho, acho que no próximo slide. Lesão celular em algumas doenças virais. A gente sabe que o vírus toma, né, ele entra na célula para que ele possa se replicar. E aí, com a identificação dessa célula com o produto viral, a gente tem a indução da morte para evitar que
haja o quê? Um espalhamento desse vírus, tá? E também morte celular por estímulos que são lesivos, a gente vai ter uma apoptose aí estimulada. E aí, como é que é esse estímulo? Vocês estão vendo aqui, olha, deixa eu pegar aqui o cursor. Através de lesão, radiação, toxinas, radicais livres, levando ao dano do DNA. Então, se eu tenho dano no DNA, não conserta, vou gerar apoptose. Eu tenho aqui, ó, retirada de fatores de crescimento. Lembra que a gente falou lá naquela... O que causa, né, a lesão celular? Pode ser o quê? Diminuição de fatores de crescimento, hormônios. E aí, eu não tendo esse estímulo, eu vou ter o quê? A nossa mitocôndria agindo. A mitocôndria, além de converter ADP em ATP, né, gerando energia para a célula, ela também é responsável por essa via que a gente chama via intrínseca ou via mitocondrial, onde ela vai gerar, ó, moléculas, uma cascata, tá? As caspases, e depois vai dividir o conteúdo da célula. Então, eu vou ter fragmentação do DNA, vou ter a formação aqui de vesículas com parte dessa célula para ser englobada por uma célula fagocitária. E esse estímulo pode ocorrer por ligação de outra célula com essa. Então, é um estímulo extrínseco. Então, eu vou ter ali ligação com receptor de fator de necrose tumoral, que é o TNF, ou FAS, tá? E aí, esse tipo de receptor vai gerar essa via que não passa pela mitocôndria. Ela vai estimular a fragmentação do DNA e também porcionamento desse conteúdo citoplasmático. Além também dos linfócitos T citotóxicos, ele tem essa ação direta nas células. A gente vê que todos esses estímulos podem levar à morte celular programada, ou via intrínseca, ou via mitocondrial, ou via receptor. Ok? Vamos falar um pouquinho da necrose, bem rapidinho, tá, gente? A gente está quase chegando no finalzinho da nossa web aula. A necrose é a manifestação macroscópica morfológica tardia no processo da morte celular. A gente tem vários tipos de necrose, tá? O que determina o padrão da necrose são justamente essas enzimas, é o que a colega falou, né? Eu tenho ali, rompeu o saco de lixo, né? Então eu vou ter o lixo espalhado por tudo que é canto. Então, o que seria esse lixo? As enzimas que vão ser liberadas e, né, vão destruir todo o tecido ali em torno, tá? Então, eu vou ter ali enzimas liberadas pelos lisossomos, leucócitos, ativação também pelo cálcio, levando a essa destruição tecidual que a gente observa na necrose. Aqui também é o esquema do material teórico de vocês, onde a gente tem a célula normal. Eu começo a ter edema, inchaço das organelas. Aguarda só um momentinho. E aí eu vou ter a ruptura de membrana e chegando aqui o processo de fagocitose. Alguém falou, eu não consigo ouvir quando eu estou falando. Se precisar, pode escrever no chat. Gostaria de saber essa aula, desculpa atrapalhar. Não, tudo bem. A gente já está chegando no horário de 7h30, né? A gente já está finalizando já. Tá certo? Tá bom, então. Muito obrigado, viu? Boa noite. Nada. Boa noite. Então, aqui comparando os dois processos, a gente vai ter o processo de necrose, onde a gente vai ter assim, a célula normal, tendo um inchaço reversível, passando por um inchaço irreversível e tendo um rompimento, desintegração dessa célula. Já na apoptose, a gente tem o quê? Essa organização, uma condensação, fragmentação desse conteúdo, formação dos corpos apoptóticos, levando a essa fragmentação.
certo? Eu encerro nesse momento nossa web aula. Agradeço, tá, a participação de todos. Tá? Posso repetir as vezes de apoptose, sim. E agora eu vou ficar, né, para sanar algumas dúvidas. A gente, na via da apoptose, a gente tem duas vias. Via extrínseca, que são fatores externos, e via intrínseca. Normalmente, a via extrínseca é através de receptores, onde eu tenho conexão célula-célula, e que eu posso induzir. Normalmente, a via mitocondrial a gente chama de via intrínseca, porque a mitocôndria, ela detectando fatores de estresse dentro da própria célula, ela vai liberar essas moléculas que são pró-apoptóticas, então a favor da apoptose, e elas liberadas, elas vão levar uma cascata de ativação de proteínas. Nunca é um sistema de chave simples, né? É como se fosse vários dominós sendo derrubados. E aí, com isso, eu vou tendo estímulo para a degradação do DNA, separação de organelas ou até clivagem de organelas, né? Então, corte das organelas, para que eu possa organizar esse processo de fragmentação. Tá? Então, eu tenho a via intrínseca e extrínseca. Obrigada, gente. Veja se sanou a dúvida, Érica. Tá? Gente, muito obrigada pela atenção. Tá? Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar de inflamação e de cura tecidual. Tá bom? Vocês vão ver que tudo que eu falei aqui está no material teórico, está também nas videoaulas. Fiquem tranquilos, tá bom? De nada, gente. A necrose causa a morte de outras células, sim, pelo derramamento, vamos dizer assim, das enzimas que tinham. Então, eu posso levar a lesões nas outras células e também na matriz extracelular. Que bom, Laísa. Tá? Então, muito obrigada. Eu vou tirar aqui. Que bom que vocês estão vendo aqui. Tem gente com uma câmera ligadinha. Pronto, agora já desconectou. Tá? Eu vou encerrar aqui nossa gravação. Recording stopped. E até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês, tá? Anotem as dúvidas. Na próxima vez a gente vai sanando, tá? Para vocês também. Ótima semana.